Olá a todos. Essa videoaula continua abordando, como algumas outras, as interfaces do conhecimento entre cultura, ciência e arte, vistas a partir de grandes pensadores ligados ao Brasil de alguma forma, sejam eles internacionais ou nacionais, todos têm de alguma forma um vínculo com o Brasil, ou já estiveram no Brasil, ou têm seus pensamentos e conceitos aplicados na cultura, na ciência e na arte e também na educação brasileira. Então aqui nessa videoaula a gente dá continuidade a esse tipo de abordagem e essa videoaula está vinculada então às unidades que tratam desses autores aqui em referência. O primeiro deles que a gente vai falar um pouquinho é Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês de grande prestígio na atualidade, cujas ideias na área de educação e de pensamento chamado de holístico na atualidade, que é aquele pensamento mais amplo e de interfaces, é muito levado em consideração e por isso a importância da gente lembrar aqui do Edgar Morin, que também será estudado na aula presencial. A gente vai ter um debate sobre a obra do Edgar Morin como um todo e o pensamento do Edgar Morin de interface entre áreas. Nesse sentido, eu cito aqui 3 importantíssimos trabalhos do Morin, já traduzidos para o português, cuja leitura eu recomendo. O primeiro deles é A Cabeça Bem Feita. Esse livro é espetacular no sentido de mostrar as possibilidades de interface entre os conhecimentos. Foi escrito na época em que o Edgar Morin atuou junto ao Ministério da Educação na França, em que ele começou a desenvolver um projeto interdisciplinar e pensar uma reforma no ensino da França. E alguns paradigmas que ele aborda nesse livro, questões de educação vista como áreas do conhecimento separadas, sem diálogo, e que devem ser repensadas no sentido de transformação entre as áreas do conhecimento como algo mais em interfaces e diálogos, são colocadas nesse livro. Esse tema também é abordado nos outros livros do Morin, aqui citados. São todos complementares. Ele tem uma obra bastante extensa, não são só esses 3 títulos, são muitos outros, inclusive todo um estudo sobre o pensamento complexo. E nesse sentido fica recomendada a leitura da obra do Morin como um todo, mas aqui o destaque para esses 3 títulos. Esse aqui, especialmente para a área da educação, é importantíssimo. Os 7 saberes necessários à educação do futuro, que tem sido trabalhado em várias escolas na atualidade, escolas e na formação de professores. E aqui, por isso, a recomendação de leitura desse livro, como vocês que atuam numa área de licenciatura. E a religação dos saberes, que é o desafio do século XXI, que é o subtítulo dessa obra, em que não somente o Edgar Morin, mas vários outros pensadores que caminham nessa mesma esteira da interdisciplinaridade vão falar a respeito da importância da revisão na atualidade da religação dos saberes. Então, buscar interfaces de diálogo entre as áreas da linguagem, da matemática, vistas ciência, biologia e por aí vai. Tudo que puder ser religado na questão dos saberes é bem-vindo para esses pensadores, e o Morin encabeça essa pesquisa na atualidade. É respeitadíssima a pesquisa do Morin e por isso ela fica aqui como referência, não somente de leitura, mas também para o debate que a gente vai desenvolver durante a aula. Um outro pensador que vale a pena a gente destacar e que vai ser estudado durante as aulas é o professor Ubiratã D'Ambrosio. É uma figura de referência no Brasil, na atualidade, um matemático de renome internacional, um matemático brasileiro, para nosso orgulho, que tem renome internacional na pesquisa de matemática, mas que se volta para questões muito importantes na atualidade sobre educação e etnomatemática.
nesse sentido é que a obra do professor Ubiratã D'Ambrosio é uma referência para nós e para aqueles que queiram se dedicar ao estudo da matemática mais sério e humanístico, sobretudo. Ele, antes até de ser um matemático, acredito que o professor Ubiratã seja um humanista em essência. E essa é a beleza da obra dele. Ele é um matemático que se volta a questões humanas e consegue fazer uma interface muito bonita entre a ciência, a cultura e a arte na atualidade. Por isso ele é aqui citado como referência e a gente vai estudá-lo em sala de aula também. Não deixem de ler o texto que eu disponibilizei do professor Ubiratã, está na plataforma, fala um pouco sobre as questões culturais que envolvem o pensamento e o ensino da matemática na atualidade. O texto é Sociedade, Cultura, Matemática e seu Ensino, e ele vai ser o mote da nossa discussão e do debate na sala de aula. Aqui, alguns livros do professor Ubiratã, que ficam como recomendação de leitura complementar para vocês. Etnomatemática, que é esse primeiro aqui, que é a grande especialidade do professor Ubiratã e que é referência nacional e internacional. Uma história concisa da matemática no Brasil e Educação Matemática, da teoria à prática. Todos eles muito recomendados para quem quiser ter acesso à obra do professor Ubiratã, que é uma obra de referência, digo novamente, né, no Brasil e no exterior, e que vale muito a pena ser acessada por vocês para tê-lo como exemplo de atuação de um grande professor, de um grande pesquisador na atualidade do Brasil. Então, ficam aqui as dicas de leitura e não deixem de ler os textos da plataforma para a gente ter um debate mais rico presencialmente na sala de aula. Até lá!